bem-vindos ao canal. Meu nome é Aline Daroni e nesse vídeo a gente vai falar sobre almas penadas. A expressão que é muito conhecida quando a gente fala que, nossa, tem alguma assombração aqui, tá acontecendo alguma coisa sobrenatural nesse ambiente ou com alguma pessoa, são almas penadas. Posso confessar que essa expressão, ela é válida, só que ela tá, referente ao termo, ela tá muito errada em vários aspectos, né? Mas a gente vai entender direitinho isso, saber realmente se nós temos seres que já morreram à nossa volta, que ficam penando por aí, e o que realmente acontece depois que a gente morre, ou se existe esses seres que ficam vagando o nosso planeta, para nossas ruas, para nossas casas e tudo aí. Então, vem comigo que eu vou explicar direitinho isso. Bem, primeiro, a alma penada, eu acho que ela tá muito no imaginário popular e também em filmes, né, que brincam muito com essa temática. E que é válido, porque eu acho que faz todo mundo pensar e também se interessar ou ter curiosidade sobre o que acontece depois da morte. Gente, é o começo de buscar informação, então para mim é super válido. Mas é importante falar que a expressão alma penada, normalmente a gente pode considerar ela, se for levar para a questão doutrinária, para a questão, né, o estudo do espírito, alguma coisa nesse sentido, a gente pode falar que tá um pouco equivocada essa expressão. Por quê? Porque nós somos espíritos. Entende-se que uma alma vem um espírito vem de uma alma. Tá? É um coletivo de espíritos que saem de uma alma. Mas isso é uma lição um pouquinho mais avançada, é um tema um pouquinho mais avançado que a gente tem que ver em outro vídeo. Mas o que eu quero dizer é, se fosse corretamente a terminologia, seria espírito, não alma. Espírito aí solto e não alma penada, tá? Então vamos lá agora entender o que acontece com a gente, dando continuidade a essa temática que eu já trouxe no canal, mas pra gente entender um pouco melhor. Quando a gente morre, a gente se desprende das nossas questões materiais. Então a gente se despende do nosso corpo material e vamos para uma percepção, uma vida mais sutil. O que acontece é que muitos de nós somos muito materialistas. E quando eu digo materialista, eu não tô falando de dinheiro, não tô falando necessariamente, porque eu tenho um carro, eu tenho tanto no banco. Pode ser isso também, mas não é só sobre isso. O que eu tô querendo dizer é que, quando eu falo de materialista, eu tô querendo dizer que são coisas apegadas a este mundo e que elas não necessariamente existem no outro mundo, que é no mundo dos desencarnados. Então, o que eu quero dizer com isso? É o apego exacerbado sobre coisas da matéria, sobre coisas que só existem aqui, da forma que a gente encara. Então, exemplo, a pessoa, ela é muito apegada às relações familiares dela, não necessariamente na questão afetiva, mas na questão do possuir, né, de possuir aquela família, de ter aquelas relações que virou um costume, talvez. É muito apegado ao seu dinheiro, muito apegado ao seu apartamento, é muito apegado a algumas coisas. É muito apegado ao valor sentimental, mas de uma forma que não se torna nociva, a objetos, a questões humanas, como o trabalho da pessoa, ela é totalmente a referência da vida dela. Mas espera um pouquinho, aquele trabalho talvez não exista no plano espiritual. Você vai ter que começar do zero, estar reinserido ao plano espiritual de novo, né? Então, você não tá levando toda aquela experiência, leva a experiência, mas você não leva o trabalho em si. Então, o trabalho assim, você tá muito ligado a quem você é no plano material e você não é mais no plano espiritual. Então, o que eu tô querendo dizer com isso? Vamos lembrar do André Luiz, no primeiro livro do Chico Xavier, da coleção do André Luiz, que é O Nosso Lar. Ele fala um momento lá que ele é médico. Então, ele chega num hospital de recolhimento, um hospital de ajuda lá no plano espiritual, e fala, não, mas eu sou médico. O que a enfermeira fala? Aqui você não é, aqui você vai começar do zero, porque é uma outra visão da ciência, é uma outra visão. E ele estava muito apegado aos títulos, ele estava muito apegado a imagem dele, a quem ele era.
Então, tudo isso, ele se cai por terra quando a gente morre. Então, o que acontece? Tem muitas pessoas que quando elas se desprendem do pilar físico dela, o corpo físico, eles ainda querem vivenciar, querem ser aquela pessoa que já não existe mais. Então, eles se agarram a essas coisas materiais, a esses títulos, a essas situações. Então, eles ficam assombrando a casa, que eles não conseguem se desapegar. Eles ficam assombrando o trabalho, porque eles não conseguem desapegar. As pessoas, a familiares, tudo aquilo que ele não compreendeu, que não faz mais parte da vida dele. Então, ele fica, assim, em cima daquelas itens, coisas, situações, circunstâncias e que ele ainda não conseguiu desenvolver na sua percepção psíquica do espírito, que não faz mais parte da vida dele a partir dali e que aquilo fica. É muito complicado. Quanto mais o espírito é materialista, ou seja, ele se apega a coisas que são da terra e não do espírito, mais difícil fica para ele a passagem, mais difícil fica para ele se desapegar do corpo físico. Tem muitas pessoas que se apegam demais também à sua imagem, ao seu corpo, e aí é muito complicado, porque ela literalmente fica no corpo mesmo quando o corpo vai decompondo, ela pode até se mesmo sentir. Então não é muito legal a gente ser tão apegado assim, porque a gente sofre em demasia coisas que a gente não precisaria sofrer se a gente tivesse essa consciência. Então, o que é a alma penada? O espírito que está vagando? Ele é aquele que não consegue se desprender. Então, ele fica ele tem um magnetismo que prende ele às coisas que ele não consegue esquecer, ele não consegue superar. Então, aí a gente tem essa alma penada aí atrapalhando a nossa vida. É maldoso? Não, gente. É só um espírito que não está se desapegando, né? É um espírito que não consegue se desvincular das memórias, das questões, né, afetivas, nocivas, né? Não elevadas. Então, elas podem atrapalhar, sim, o imóvel, podem atrapalhar. Tem muitas histórias de pessoas que sofrem acidentes ou são assassinadas, acontecem dentro de um ambiente e elas não desapegam. Pode ser, porque é tão bruto o assassinato e que ela também não consegue ultrapassar aquele momento e perdoar ou entender, compreender aquele momento para poder fazer uma passagem mais tranquila. Então, ela fica presa. Ninguém proíbe o espírito de se deslocar. Não é isso, é o próprio espírito que se coloca naquela situação. É ele que se coloca na situação de alma penada, tá? Não é punição de Deus, não é nada além da simples vontade e magnetismo que ele criou com as circunstâncias materiais que ele está inserido. Então, o espírito ou a alma penada, como a gente pode dizer, eles estão presos às circunstâncias e a coisas porque eles querem, tá? Como que a gente faz para desprender, né? Tem muita gente que faz sessões espíritas ou manda um padre. Isso é interessante porque a gente pode falar de energia, né? Então, aquele espírito, ele tá vibrando numa energia X. E muitas vezes ele não consegue visualizar o apoio, visualizar um resgate, visualizar algum amigo espiritual, porque ele não eleva a sua vibração. Então, ele não consegue visualizar a ajuda chegando. Então, às vezes, quando a gente eleva a energia do local, ou eleva a energia em que aquele espírito está inserido, ele possa passar a enxergar e ser acolhido ali para os amigos espirituais de resgate. Então, muitas vezes, em ambientes que vocês acham que tá pesado por alguma coisa, é muito importante a oração, a elevar o ambiente com amor, com prosperidade, com sentimentos elevados. E com isso, a gente sempre quebra barreiras do materialismo ou das pessoas que são muito apegadas às questões que não são da alma, tá? Então, isso sempre ajuda. Repito, não necessariamente são do mal essas pessoas. Acho que 90% das almas penadas, elas são ignorantes da alma. E aí fica a dica de entendermos que como é importante a gente sempre estar pensando nas questões de progresso da vida física, do seu corpo, do seu emprego, crescer sim, prosperar, tem que prosperar.
tem que crescer na sua empresa, tem que crescer nas suas relações humanas, tem que crescer naquilo que você faz. Mas você não pode esquecer que você também é alma, que você também é um corpo sutil e que você vai voltar para sua casa, que é o plano espiritual. Então, nunca deixe de lado as suas percepções também sutis. Você também pode prosperar por questões morais, questões éticas, e isso são coisas que com certeza você vai levar depois que você morre. Já a outra, nem tudo você leva mais as suas experiências do que necessariamente as conquistas físicas. Tudo é importante para a prosperidade humana, mas não podemos desequilibrar essa balança. Então, você também precisa sempre estar atento à sua alma, a seu espírito, para que você não deixe ele sem alimento e com isso você fique numa ignorância do materialismo e esqueça que você é um espírito e que você vai precisar dessas compreensões sutis para poder também fazer uma passagem 10. Por último, só para deixar bem claro o que acontece, é que quando a gente se desprende dos ideais materialistas, né, das questões que ficam aqui na Terra, a gente é introduzido a um mundo maravilhoso, encantado de oportunidades, a perspectiva nossa muda e a gente começa a ver as coisas com muito mais clareza quando a gente deixa de lado algumas paixões e visão que são apenas desse mundo. Então isso aí fica também de lição para que a gente não vire uma alma penada quando a gente morrer. Espero ter ajudado e deixado claro o que acontece, o que é, e a gente pode falar mais sobre isso nos próximos vídeos. Se você gostou, dá aquele joinha, faz comentários, compartilha com amigos que vocês acham que gostam desse tipo de vídeo, e a gente vai tentando crescer esse canal que é muito pequenininho ainda. E obrigado, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!